Tertúlia. Então, nosso boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de julho de 2013, é um domingo. O verbete é de número 2725. Ele tem 6 páginas, 50 logias e 11 máximos. O título do verbete é Grupalidade Cosmoética e a especialidade Conviviologia. Quem redigiu esse verbete foi a veteraníssima agora, porque já é o segundo verbete, Rose Carvalho. A Rose Carvalho é professora universitária, graduada em Nutrição e Psicologia, pós-graduada em Nutrição, especialista em Nutrição e Dietética, mestre em Engenharia de Produção, brasileira, natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde junho de 1995, docente em Conscienciologia desde junho de 1996, tenepsista desde outubro de 1997. Nós queremos pedir desculpas e compreensão dos tertulianos, porque devido a uma falha técnica, o verbete de hoje ainda não foi colocado, disponibilizado para baixar. E a gente já está em processo de resolução dessa problemática, e a gente então espera, mais uma vez, a compreensão dos teletertulianos. A definição do título aqui do verbete de grupalidade cosmoética. A grupalidade cosmoética é o convívio grupal pautado na confiança mútua, no coleguismo, na sinceridade, na transparência e na solidariedade evolutiva entre os membros do grupo, com foco no pacifismo, no bem comum e na realização da Max Proexis grupal. Vamos destacar aqui da pensenologia, o holopensene pessoal da convivialidade sadia, o holopensene pessoal da programação existencial em grupo, o holopensene da afetividade cosmoética, o holopensene institucional conscienciocêntrico e o exercício da autopensenidade democrática. Da fatologia, a interdependência evolutiva, a qualidade da produção grupal, a busca dos consensos grupais cosmoéticos, as concessões cosmoéticas grupais, o fato de toda pessoa exercer algum tipo de liderança, a maturidade da liderança grupo kármica, a igualdade de oportunidades evolutivas, a descentralização das decisões, as soluções coletivas, o desassédio dos gestores, o desassédio grupal. Na parafatologia, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, a sintonia entre consciência e consciexis, o para-direito e a comunex interlúdio. Na argumentologia, nós temos aí uma tabela com 50 itens que vale a pena a gente dissecar, com 50 aspectos a considerar na análise detalhada das características da grupalidade cosmoética em oposição à grupalidade anticosmoética. Na remissiologia, nós destacamos aglutinação interconsciencial, comunidade conscienciológica cosmoética internacional, concessão cosmoética, consciência de equipe e terra de todos. A frase enfática: a grupalidade cosmoética, quando vivenciada teaticamente, a partir da vontade e da intencionalidade, reflete a inteligente priorização evolutiva quanto à Max Proexologia grupal. Questionologia: você se empenha em vivenciar a grupalidade cosmoética no dia a dia? Quais proveitos vem obtendo com essa experiência? Na bibliografia específica, a autora coloca 4 fontes de referências bibliográficas. Tá certo? Vamos agora passar à leitura
da mega-análise elaborada pelo João Paulo a respeito do verbete grupalidade cosmoética. Pacifismo, coletivismo, concessão, complementaridade, reciprocidade, sinceridade, solidariedade, transparência, interdependência e intercompreensão, intercooperação, interconfiança, interrelação, integração e interação, interassistenciologia, grupo-karmologia, conviviologia, cosmoeticologia e conscienciocentrologia. Bom, para começar aí o debate, a gente vai fazer aquela pergunta clássica, né? O que levou você a escrever esse verbete? Alô? Então, o primeiro verbete que eu escrevi, que foi a dicção alimentar, ele tinha a ver com a minha prática profissional, né, diária. E tinha alguns aspectos que eu achei interessante e acabei fazendo aquele verbete. Esse aqui, ele já tem uma conotação mais de autopesquisa e de convívio mesmo dentro do voluntariado, dentro da CCCI. Agora, a inspiração para escrever esse verbete já aconteceu dentro do laboratório serenário, né? Então, essa coisa de trabalhar a grupalidade, de aperfeiçoar as relações, né, interpessoais e... Assim, na verdade, eu tive uma expansão, uma visão assim, bem mais abrangente mesmo da vivência em grupo, né? Das possibilidades da vivência em grupo, das questões que a gente precisa aperfeiçoar e das questões que são, como é que eu vou dizer, inevitáveis numa relação em grupo, né? Como nós somos voluntários da Conscienciologia, eu sou voluntária da Conscienciologia há muitos anos e, essencialmente, a programação existencial da gente ela é uma programação grupal. Quanto mais a gente especializa e aprimora essa vivência em grupo, mais chances de ter um completismo, né? De alcançar uma realização mais adequada da PROEX. Basicamente foi isso. Assim. Tá bom, eu só vou querer dar um aviso aos teletertulianos que o texto do verbete já está disponível para todos, tá bom? E aí, então a gente passa a esperar agora as perguntas, né, dos teletertulianos. E eu passo então a palavra para a Cristina. Rose, ali na fatologia, na terceira linha, a busca dos consensos grupais cosmoéticos, eu gostaria que você falasse um pouco de como você considera que se pode otimizar esses consensos. E, em seguida, também gostaria que falasse dos dois itens que seguem, a avaliação dos resultados grupais e a transparência convivencial. Então, a busca dos consensos grupais cosmoéticos é a participação de todos nas decisões e nas conduções dos projetos em grupos, né? Se a Max PROEX ela é grupal, se ela envolve todas as pessoas que estão ali no grupo, o ideal é que as pessoas tenham uma compreensão dos fatos, elas possam opinar da melhor forma e o consenso ele vem a partir do diálogo, né? Da conversa, da explicitação do que cada um está pensando a respeito. Então, quando a gente busca um consenso, ele é mais integrador, porque as pessoas têm a oportunidade de estar colocando as suas dúvidas, as suas questões, e estar sanando essas dúvidas e questões também, né? Então, é a oportunidade de estar discutindo pontos de vistas, enfim, é uma oportunidade de colocação e de debate até que se chegue ao que, de fato, é melhor para todos naquele momento, né? Então, eu vejo isso como uma oportunidade de crescimento individual das pessoas que participam de um grupo. Agora, consenso ele é diferente de unanimidade, né? Unanimidade tem uma conotação menos crítica, acrítica. E o consenso não, ele parte do princípio de que há um debate, há uma discussão a respeito de uma decisão ou de um tema específico, e as pessoas conseguem chegar a um consenso, né? Ou seja, uma ideia que seja comum a todos a partir desse diálogo.
Depois você pediu para eu falar da avaliação dos resultados grupais e a transparência convivencial, né? Então, para que haja a busca do consenso cosmoético e que ele seja realizado em grupo, é preciso que haja transparência, que as pessoas consigam colocar o que elas estão pensando, né, quais, enfim, as ideias que elas têm a respeito dos temas, agora de uma forma bastante cosmoética, com candura, com afetividade mesmo, porque a gente vive numa família evolutiva, né, digamos assim, e não há porquê desconfiar do outro, né? Então, às vezes, é mais interessante. Quanto mais a gente consegue ser transparente nas colocações, de uma forma com candura, né? De uma forma mais afetuosa, inclusive, a gente consegue conviver melhor com as outras pessoas. E a avaliação dos resultados é isso mesmo, tá? As pessoas sentarem, o grupo sentar, a equipe, ou quem estiver envolvido nas questões, e avaliar também de forma transparente os resultados que foram alcançados, né? Até perguntei esse item especificamente, que eu acho muito importante no grupo, que essa avaliação seja feita em grupo, né? Que dá a oportunidade das pessoas verificarem o que resultou do trabalho todo, né? Porque, se não há esse espaço, isso desmotiva as pessoas do grupo. Então, eu acho bem interessante essas 3 colocações aí que você colocou. Ok. Rose, na fatologia, 6ª linha, depois também a 7ª, as concessões cosmoéticas grupais, e depois a seguinte, atenção à cláusula pétrea de proex grupal visando o completismo existencial, aí na sequência. Né? Aqui a questão das concessões cosmoéticas é a concessão que a pessoa faz em prol do grupo, né? Procurar minimizar a ação do ego, do egão, que muitas vezes a gente quer defender uma posição, um lado, e aquilo não é melhor para o grupo. Então, quando a gente coloca a questão das concessões, a vida em grupo, as inter-relações, ela pede o tempo todo que a gente faça concessões, né? A gente nunca consegue viver com o outro a partir só dos nossos pontos de vista, dos nossos interesses. Então, muitas vezes é preciso abrir mão, é preciso fazer concessões, para que haja um convívio mais adequado dentro de um determinado grupo, ou até mesmo na relação a dois, né, com o parceiro. A concessão, ela é a base, assim, de uma harmonia na vivência grupal. Agora, tem um limite também para as concessões, mas desde que aquilo não esteja contrariando os valores, princípios, né? É mais uma questão de abrir mão das coisas do ego. Desde que não esteja comprometendo, né, criando interprisão. Isso, isso mesmo. E em seguida, que eu tinha falado, atenção à cláusula pétrea da proex grupal, visando o completo. Uhum. Então, as cláusulas pétreas da proex grupal são aquelas cláusulas, né, são aqueles itens, digamos assim, que são que não dá para abrir mão, né? São essenciais, eles são, como é que eu vou dizer, não tem como não realizar. Então, a atenção a isso também nessa interação grupal, porque se a Pax Proex, né, se a nossa, eu vejo muita gente falar assim, porque a minha Proex. Na verdade, a Proex individual, ela é uma pequena parte de uma Proex grupal, né? De uma Proex de muitas outras pessoas. E esse grupo, essas pessoas, elas precisam alcançar determinadas realizações, né? Precisam desenvolver também determinados atributos. Então, essa convivência em grupo, ela tem que ser sempre a maior, né? A gente tem sempre que estar visando esse tipo de completismo existencial, porque, às vezes, tem grupos que tendem a nivelar por baixo. Então, a gente começa a fazer concessões não tão adequadas e que podem comprometer mesmo a realização da Proex, do grupo.
Obrigado. O grupo tem que ajudar, tem que estar ajudando a nossas proex individuais, né? E ao mesmo tempo o contrário, é uma relação se associa, Sim. Né? De ambivalência, e é muito importante. Rose, na página 1, patologia, quinta linha, os vínculos conscienciais cosmoéticos. Dentro disso que você acabou de falar, o que você considera que é um vínculo bem forte, ou se existe um conjunto de vínculos que se integram e que tem mais força? Os vínculos conscienciais cosmoéticos, né? Então, são vínculos entre pessoas ou entre consciências, pautados numa ética maior, multidimensional. E, geralmente, esses vínculos, assim, aí eu estou falando da minha experiência, né? Eles costumam ocorrer dentro de um trabalho. Então, eu já percebi que, quando a gente realiza trabalhos voluntários em grupo, com outras pessoas ou com um colega, existe uma tendência da gente aprofundar esse vínculo, aprofundar um vínculo de amizade, de cooperação, de entendimento. Então, o fato de estar realizando uma tarefa com outros colegas, eu já percebi que isso fortalece o vínculo entre essas pessoas, né? Quando esse trabalho se dá de forma harmoniosa, né? Respeitosa. Rosane, aqui no B, na página 3, sindromologia, a última síndrome que você traz é a síndrome da Mulher Maravilha. Eu fiquei curiosa, porque você trouxe a síndrome da Mulher Maravilha falando em grupalidade. Tem a síndrome do Salvador da Pátria, que também vai mais ou menos nessa linha, né? Mas é essa coisa de ser o herói. Então, aqui na tabela, eu também comento esse heroísmo centralizador, né, em oposição à divisão de responsabilidades. Então, é o fato, assim, da pessoa ela se considerar essencial, indispensável, ela faz tudo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar num local tempos atrás, e que uma pessoa de lá, a gente colocou, isso faz muito tempo, tá, gente? Mas a pessoa tinha o apelido de a deusa, né? Porque era aquela que tudo podia e aquela que tudo conseguia e fazia. Então, é mais ou menos inspirado nessa situação. A síndrome da Mulher Maravilha, ou a síndrome do Salvador da Pátria, são aquelas pessoas que veem as suas ações assim extremamente essenciais, né? Ou seja, acima até mesmo do interesse das outras pessoas. Não sei se respondeu a sua... Professora Rose, é sobre quando já está instalada alguma interprisão e se percebe no grupo, se tem consciência, se identifica algum relacionamento já comprometido, o que você pode, assim, sugerir ou clarear, esclarecer sobre superações dessas interprisões? Está aqui na fatologia, na 8ª linha, se não me engano. Na 8ª linha da fatologia, na primeira página. Uhum. A superação das interprisões grupocármicas? Isso. Então, o que gera interprisão, né? A gente precisa avaliar primeiro o que pode levar à interprisão. Isso partindo de um ponto de vista da vida da gente atual, né? Do nível de conhecimento que a gente tem, porque as interprisões, elas são inúmeras, envolvem inúmeras possibilidades, né? Assim como a libertação também, né? Grupocármica. Agora, para a situação que a gente se encontra hoje, eu penso que a gente precisa prestar atenção nos acompliciamentos anticosmoéticos, né, nas omissões deficitárias, no tanto que a pessoa nega assistência, no tanto que ela se resguarda de uma forma não tão cooperativa, digamos assim, né? Ela se resguarda de fazer assistência em favor do outro,
quando ela poderia estar atuando de uma forma mais compartilhada e assistencial. E para superar isso, para uma intervenção, então, nesse sentido, que seria da própria pessoa, ela primeiro investigar as situações em que ela percebe que está se comportando dessa forma, né? Se acumpliciando, se omitindo, ou fazendo privilégios inadequados, ou não respeitando o direito de outras pessoas. Enfim, a forma de criar a interprisão ela é bastante extensa, né? Infelizmente. Para superar também, né? Para superar, identificar essas situações e agir de uma forma contrária, né? De uma forma mais cosmoética. Eu não sei se esclareceu. Obrigada. Sim, esclareceu. O que eu percebo assim, que fica claro o quanto a gente às vezes até pode identificar, perceber, porque você fez uma tabela boa aqui, sabe? Que ajuda a pensar sobre interprisões. Só que na hora de reverter o papel, né? Reverter a função da gente, o que eu faço que ocasiona interprisão, ou então, se elas aparecem no grupo, porque já estão estabelecidas, às vezes, de outras vidas, né? E aparecem no grupo de trabalho, como então superar essas interprisões. Então, o que fazer? Né? Eu vejo uma certa dificuldade em como realizar essas... equalizar isso, né? Equalizar, eliminar essas dificuldades de interação dentro de um grupo. Mas vejo possibilidade, vejo possível, já tenho experiência de, às vezes, ter conseguido alguma aproximação melhor com as pessoas e tudo. Isso, né? Envolve abrir mão de ganhos secundários, né? Sim, de acomodações, que às vezes dá trabalho, né? Você tem que atuar ali em cima de uma... E não é um fato isolado, às vezes só intrafísico, que você percebe numa ou duas pessoas do grupo. Tem toda uma multidimensionalidade ali. Né? Também envolvida, né? Então precisa com ter essa visão. assistência ou anti-assistência, né? Tem que ser uma composição de etares com concessões, né? É um coquetel, multidimensional. Agora, a gente não pode se abster de avaliar os próprios trafares, enquanto o nosso comportamento, ações, pensamentos estão contribuindo para aquilo ali. Tem que fazer recins também, né? Para quê? Para resolver uma situação de interprisão, você tem que partir de você e olhar o outro. Às vezes porque não é o outro, primeiro né? a pessoa se trabalhar, em geral é assim, né? A gente primeiro fazer a nossa reciclagem. Quanto ao comprometimento pessoal, né? Agora, em cima da pergunta da Pilar, assim, ó, quando é um grupo mais assim ligado às coisas da sociedade intrafísica comum, é mais fácil de você identificar quando é que o grupo está precisando, né, de que você atue e tal. Mas quando é na própria CCI, a coisa é mais sutil. Não sei se você concorda com isso. Porque aqui também você tem, né, situações que você se não refletir bastante, você acaba... com certeza. Exige um nível de acuidade, né, de atenção. O tempo todo a gente precisa estar muito ligado, fazendo essa autopesquisa, essa autoinvestigação e observando os passos que são dados, as intenções, né? Senão a gente pode cair nisso, com certeza. Então, porque aqui no número 47 da sua tabela, está assim, união pelo Trafor. Isso é o ideal. Sim. Que o grupo se una pela união pelo Trafor. Mas veja só a união também pelo Trafar. Aqui está, desunião pelo Trafar. O Trafar desune, mas muitas vezes num grupo é ele que traz a união. Existe que se une união ali também pelo aquela Trafar. Necessidade de superação daquele grupo. Né? É verdade, a união pelo Trafar. As pessoas se interrelacionam, são viciadas em drogas, por exemplo. Elas são atraídas pelo Trafar. Mas aí a união pelo Trafar não é um caso de grupalidade cosmoética. Não. Está colocando aqui grupalidade cosmoética. Então, na grupalidade cosmoética, poderia ser a união pelo Trafar. Quer dizer, mas assim, a união terapêutica, né? Terapêutica pelo Trafar.
Mas não uma desunião, porque aí já não é grupalidade cosmoética. É anticosmoética. É. Na grupalidade anticosmoética. Ela pode ser uma desunião pelo trafar, mas tem grupos que se reúnem a partir de um trafar. A aproximação, a afinidade é pelo Agora, trafar. Pilar, fica tranquila, porque mesmo a gente se reunindo pelo trafó, tem muito trafar para ser trabalhado. Sem dúvida. Fica tranquila. Tem muito Os trabalho. trafares são os mais diversos, entendeu? É verdade. Né? Olha, já que você falou nisso, um paradoxo que eu gosto muito, que eu coloquei aqui, vamos dar uma olhadinha lá no Paradoxologia, o último, né? O paradoxo do empenho em cuidar de si, objetivando funcionar melhor para todos. Sim. Então, é muito interessante isso, porque não adianta cobrar do outro, né? Isso, a gente primeiro tem que se trabalhar. Então, cuidar de si. Melhorar as nossas trafares, né? Enfrentar, superar aquilo que a gente precisa, as limitações. E isso ele tem um efeito direto na convivência com o grupo, né? Então a gente passa a funcionar melhor para todos, né? É bem a união pelo trafor, né? Que se todos estão autoconscientes de se cuidar, é um trafor. Então, se todos se cuidarem, estão unidos pelo trafor. O professor Valdo fala disso o tempo todo, né? Ele fala muito disso, que a gente tem que assim, estar muito atento para isso, né? Hoje mesmo acho que ele falou que a gente tem que usar o megatrafó para combater o megatrafá. Né? Continuando em patologia, você pode aprofundar no o fato de toda pessoa exercer algum tipo de liderança? Então, o fato de toda pessoa exercer algum tipo de liderança, né? Nós mesmo assim, sem ter muita consciência disso, tem a questão do exemplarismo pessoal, tem sempre alguém olhando o que a gente está fazendo e imitando aquilo que a pessoa faz, né? Seja na família, seja no trabalho, né? Um professor em sala de aula, um colega, às vezes uma pessoa que você não está nem prestando muita atenção nela, mas ela está prestando atenção em você e está copiando atitudes e comportamentos, porque a identidade ela se dá muito pela identificação, né? As pessoas é um fator psicológico da identificação e a gente acaba influenciando outras pessoas pelo nosso comportamento, pelo nosso exemplo, tá? Um outro exemplo também de liderança nesse sentido é a própria prática da TENEPS, né? Todo tenepsista ele acaba sendo um líder assistencial dentro daquela atividade, né? Que é a TENEPS. Uma pergunta aqui de um tertuliano. Em Interaciologia, página 2, primeira linha, por favor, comentar a interação concessões mútuas na dupla evolutiva, concessões recíprocas da grupalidade sadia. As concessões, concessão. Então, a interação com a dupla evolutiva, ela também pede, né? Ela também exige, para que essa relação seja harmoniosa, muitas vezes a gente precisa abrir mão de determinados aspectos, de exigências, né? Às vezes até descabidas, de questões relacionadas ao ego. Então, seria o primeiro exercício de grupalidade a relação com a dupla, né? Com o parceiro que está mais próximo. Seria, assim, um treino, digamos, né? Para uma relação que envolve mais outras pessoas, né? Então, as concessões, elas são inevitáveis na vida da harmonia e na união dos grupos, né? Na vida sadia, da grupalidade sadia entre as pessoas. Não há como cada um ficar dependendo do seu ego, a sua posição. Aí leva a um racha, a um quebra entre as pessoas. Aqui na página 2, na fatologia, primeira linha logo, tem assim, a maturidade da liderança grupo kármica. Você chegou a estudar vários tipos de liderança? Você pode citar algum tipo de liderança que seja assim, o mais favorável para a gente desenvolver uma grupalidade sadia, cosmoética? Sim. Então, a questão da liderança, existem
algumas lideranças autocráticas, né, que elas não são tão agregadoras, geram dependência e podem até levar à interprisão grupocármica, porque as decisões acabam ficando centralizadas na mão de uma pessoa, o que aumenta muito a responsabilidade delas. E, por outro lado, as outras pessoas se tornam omissas, né, também tem esse contraponto. E acaba que não há o crescimento do grupal. A questão aqui da maturidade da liderança é aquela maturidade multidimensional, né? Ela vem muito com a questão da interação com os amparadores, né? com o amparo de função, a atuação do amparo de função, desse líder compreender o papel do grupo, de não ter essa postura de ego, né, de líder, de direção, como é que eu vou dizer, dele, né? Megafoco, você diz? Não. Sim, tem que ter um megafoco, né? Aquilo que seja melhor para todos, no caso, né? E não que seja melhor para uma pessoa individualmente. Uma meta grupal, é isso? Sim, de alcançar a meta grupal. Agora, na hora que você estava respondendo, me veio a lembrança da autoliderança cosmoética. Ah, sim. Eu acho que isso eu queria saber a sua opinião, assim, a importância que tem a autoliderança cosmoética para você conquistar uma grupalidade cosmoética. Ah, sim. Entendeu? Então, a questão da autoliderança ela é fundamental, porque a pessoa que tem que saber a bússola interna, né, que tem que conduzir as nossas ações. Então, não é aquela coisa de Maria vai com as outras, né? Então fulano fez, ou o grupo pensa assim, eu também penso. O grupo vai para aquele lado, eu também vou. Né? Então, aquela necessidade, aquela carência que às vezes rege algumas pessoas. Então, ela abre mão da autoliderança, daquilo que ela precisa fazer e realizar em favor de um grupo, só que de uma forma não tão cosmoética. Ela não tem um posicionamento firme, né? Uma direção firme em relação à própria existência. E acaba não sendo grupalidade isso. Não é grupalidade, é interprisão. Aí vem a questão da... Por outro lado, a gente brinca aqui, né, que CCCI é cacique, cacique, cacique índio, né? Que todo mundo é cacique aqui. E isso dificulta também, né? Essa questão da liderança ou não. É por isso que eu te fiz essa pergunta, porque se é cacique, cacique, cacique e índio, os caciques pressupõe-se que eles têm a autoliderança. Então, você harmonizar um grupo onde todos tenham a autoliderança, onde todos têm uma liderança, deve ser mais complicado. Queria que você falasse sobre isso. Não, com certeza. Agora, a questão do cacique é porque ele não tem só a autoliderança, ele quer impor uma liderança para o grupo, né? Pelo menos eu entendo assim, não sei se eu estou enganada. A questão da autoliderança é a liderança para si, aquilo que é melhor para cada um. Qual os passos que a pessoa deve tomar? Ela deve mudar para Foz do Iguaçu ou continuar morando na cidade dela, por exemplo? Aí é a autoliderança. Isso é autoliderança. A decisão é dela. A decisão é dela. Ela não vai, fulano foi, se fulano foi, eu vou também. Aí já não é, né? Já está comprometida essa decisão. Agora, a questão da caciqueria, né, como você colocou, eu vejo assim, não que o exemplo que você colocou não é esse, mas a questão da pessoa querer impor decisões ao outro, né, que também não é adequado e cosmoético. Né? Tem essa questão, né, da pessoa querer impor a decisão ao outro. Mas assim, o nível de... Quanto maior o nível de autonomia da pessoa, se a pessoa não tiver muita cosmoética, muita noção de concessão, muita noção de grupalidade, a pessoa acaba... O individualismo. O grupo acaba ficando um pouco mais dificultoso, assim, de você encontrar harmonia, né? Então, é nesse sentido que eu falei. Eu não sei o que você pode acrescentar aí para ajudar a gente a sair disso, se for o caso. Porque, veja só, é um dilema. Sim. A gente veio como massa impensante, como, né, robozinho da massa impensante. Aí chega na Conscienciologia, tem que esticar a coluna e ser autolíder, né? Exercer a autoliderança, tem que ser autocosmoético. E aí esse processo pode dar um certo embolamento aí.
Entendeu? Então, como é que funciona isso? Porque na hora que você sai da vaquinha de presépio e se torna autônomo, consciente, né, líder de si mesmo, você não pode perder de vista a grupalidade. Sim. Agora, o fato de ser líder de si mesmo não significa que a pessoa não possa interagir de modo adequado com as outras, né? Pois é, mas o que falta aí? O que é que a gente tem que desenvolver aí para não perder isso? A grupalidade, né? A cooperação, diminuir o ego, porque a autoliderança não é sinônimo de egão, né? É sinônimo de autonomia. Mas a autonomia nas decisões, ela passa também pelo que é melhor para o grupo, né? Se a vivência em grupo, se a Proex é grupal, precisa haver essa integração, essa intercooperação, senão cai no individualismo, no autismo, no fechadismo, na intolerância, né? A gente precisa aprender muito sobre isso, inclusive eu, então, todos nós. Eu estou perguntando porque eu quero aprender também, Rose. Eu acho que o discernimento faz bem, né? A autorreflexão de 5 horas deve fazer muito bem também. Não, com certeza. O laboratório serenário é ótimo. Você fica 3 dias lá, muito tempo para pensar em todas essas questões. Agora, outra coisa que eu estou pensando aqui é a gente trabalhar em grupo. É muito bom, né? Porque se você tem que fazer um trabalho, tem que dar conta daquele trabalho, e está trabalhando em grupo, você tem que se virar nos 30 para poder fazer aquele trabalho, né? Então tem que enfrentar o trabalho, enfrentar o grupo também e se auto-enfrentar no grupo. Isso, eu acho com que, certeza. Eu acho que não tem outra saída. O trabalho em grupo ele é fundamental para a gente ir acertando isso, né? Essas arestas aí. Microfone, por favor. As arestas é que são as mais difíceis de serem buriladas, como é que se diz? Passar lixa, né? Serem lixadas, para se encaixarem umas com as outras, né? Pois é, as arestas sempre ficam uns fiapinhos que incomoda, pega no dente. Aí... Mas esse é o nosso trabalho. Eu penso que a essência da nossa convivência aqui dentro da CCI é essa. Sabe? É acertar esse tipo de coisa, é procurar cada vez mais essa integração de respeito, de intercooperação. Então, é acertar essa. Se não acertar agora, uma hora vai ter que acontecer. Então, que seja logo, né? Vamos aproveitar a oportunidade. E tem a pedra de toque de ser voluntário. Você não é obrigado, você não está fazendo aquilo para receber salário. É verdade. Você, como voluntário. Sim. Então, é isso que eu acho que é a pedra de toque da evolução, dessa reurbanização toda, né? Essa consciência de que o trabalho é para evolução. Não é trabalho para um ganho pessoal, né? É trabalho para evolução, você evolui junto com os outros. A gente evolui com os outros, isso mesmo, né? Então, eu vejo assim que essa oportunidade de vida que a gente tem aqui hoje, né, com a conscienciologia, vivendo a conscienciologia, né, no dia a dia, no nosso sangue, e com os colegas, ela é uma oportunidade que a gente não sabe quando vai ter novamente. Então, quanto mais proveito a gente tirar disso, quanto mais aprendizado, né, de grupalidade a gente conseguir alcançar nessa convivência, eu acho que isso está muito dentro da Proex, faz parte da nossa programação, sabe? Acertar essas diferenças aí também. E isso acontece através do trabalho, que é o que a Rosa falou. Né? E falando de trabalho, né? Então a gente tem 3 colegas aqui daí do sul do Paraná, né? De Paulo Freitas, que é próximo à cidade de União da Vitória. Legal. Dizer que eu acho interessante, né? Se unir para a vitória, ter essa consciência que nós todos vamos vencer, né? Essas arestas, eu acho muito importante. Obrigada aí pela participação. Na página 2, primeira e segunda linhas, você podia falar alguma coisa dessa sucessão compartilhada? Primeira e segunda linha, sucessão compartilhada, né? Então, eu trabalho mesmo dentro do voluntariado, da gente estar sempre criando parceiros, colegas, para nos substituir dentro
daquela função, e para isso a gente precisa estar compartilhando, né, a forma de fazer a contribuição de todos dentro desse processo, né? Então, a sessão compartilhada, no meu entender, seria a gente conseguir estar trabalhando no nível ideal de coleguismo, de interação, que qualquer outro colega pudesse assumir aquela função e levar adiante. Não sei se eu estou correta. Hoje eu estou aqui mais assim num clima de debate mesmo, tá, gente? Eu gostaria assim que até vocês colocassem as opiniões também, porque eu penso que a gente tem muito que conversar sobre isso, né? É uma questão que precisa ser mais aprofundada, mais pensada e vivenciada. Estou aqui no ar. Então, sobre isso também, essas duas últimas perguntas, né? Você tem aqui na página 2, fatologia, terceira linha de baixo para cima, o colegiado gestor. Também tem a ver com isso. Então, a gente sabe que a grande referência à nossa liderança hoje aqui na Cognópolis, CCI, é o professor Valdo. E um dia que o professor Valdo dessomar, nós temos um vazio de liderança aqui, né? Pelo menos que se acha. E é uma grande indagação aqui, quem que vai liderar isso? E o professor Valdo fala em colegiado gestor. Sim. No seu estudo, suas reflexões, você acha que nós todos aqui estamos preparados para formar um colegiado gestor e conseguir tocar a CCI como ela é tocada hoje? Que pergunta difícil, hein? Na verdade, esse tema que eu propus, ele é bem delicado, né? Agora, eu penso, bom, dentro do próprio CAEC já existe um exercício nesse sentido, né? Ele já é governado, digamos, por um colegiado gestor. Existe pelo menos um ensaio, um balão de ensaio, um local para experimentação desse tipo de compartilhamento de poder, né? Eu não sei se dizer, com certeza, se o professor dessomasse hoje, como é que ficaria a situação. Eu espero e eu gostaria de contribuir para que aconteça o melhor para todos, né? Porque o trabalho ele é muito importante e a gente tem que priorizar o trabalho. Aí que entra a questão das concessões e da priorização. Deixar o ego de lado e se unir no trabalho em prol de uma assistência, né, de uma grupalidade que é muito mais avançada e assistencial. Pensar que vai surgir um outro professor Valdo, eu acho difícil, né? Assim, alguém que assuma a posição que ele tem hoje, individualmente, não estou vendo essa perspectiva, mas mesmo o professor Valdo, a gente percebe que ele está trabalhando muito para criar núcleos, né, de organismos assim, dentro de especialidades que pode levar o trabalho adiante. Eu acho que vai surgir, é questão de tempo, né? É a minha opinião que vão aparecer os evoluciólogos e os serenões aí que vão tocar isso aqui, né? Pode demorar uma década, 2, 3. Nós estamos trabalhando para isso, né? Para o aparecimento do evoluciólogo. Mas eu vejo assim, em termos de liderança, nós temos muito líder de fato. O pessoal tem uma personalidade muito forte aqui, né? Tem um traço aí belicista, coisa desse tipo, que traz essa liderança. Só que na hora de assumir as coisas aqui é difícil, né? A gente vê aí a hora de assumir uma IC, assumir uma tarefa, um projeto, é uma dificuldade. Você tem aí centenas de voluntários, mas na hora de pegar para valer, arregaçar as mangas e tocar mesmo, são meia dúzia de sempre, sabe? Então, eu tenho a experiência aqui no colegiado gestor do CIEC. Sim. De fato, é um grupo que toca a administração do CIEC. Eu sou o próximo, né? E a partir de janeiro eu vou assumir a coordenação do CIEC. E há uma dificuldade de formar equipe, né? Porque a gente precisa de um grupo grande para dividir as tarefas e fazer as coisas que tem que fazer aqui. Mas sobrecarrega muito. Então, ainda as lideranças não assumem as coisas. As pessoas se omitem, né? A questão da omissão. Né? Agora, o que você falou sobre belicismo e liderança, eu não concordo muito, não. Você fala, as pessoas são belicistas, elas são líderes, né? Não, mas são a partir traços, de um... Hã? Eu digo que quem é um líder muito forte, ele tem um traço de belicismo, que é o traço que ele traz da disciplina, da organização, de tudo isso. Não digo mais que ele seja belicista, entendeu? Está vendo? Eu acho que... Mas é porque depende... É o trafão que ele trouxe daquela época, né? Mas acho que depende do... São você não acha que depende ranços. da concepção de liderança Sim. que a pessoa tem?
Claro, uma liderança cosmoética positiva, mas que traz o que é positivo do seu passado, né? Que é a disciplina, a organização, né? A disciplina e a organização... planejamento, tudo isso. Não, disciplina e organização é uma coisa, belicismo é outra. Claro, mas eu estou falando de traços de passado mais longínquo, mais distante, não de hoje. Eu acho que é justamente o belicismo que atrapalha essa interação grupal mais compartilhada, tem razão, né, e harmoniosa. Concordo contigo, sem dúvida que não é para isso, mas que eu digo que a disciplina, a organização é uma coisa, mas que tem a ver com o processo bélico do passado. Eu acho que eu estou entendendo o que o Fernando está falando, que é assim, a gente ainda tem muito aqui, pessoas que têm um traço de liderança forte, mas que tem também, subliminarmente, o traço de belicismo, e isso complica um pouco a interação da gente. Agora, não é verdade que para ser um líder forte precisa de ser belicista. Claro, né? Até porque o professor Valdo acho que não tem mais nada de belicismo. Concordo com isso. Apesar dele ser bastante enfático, forte, quando ele precisa bater na mesa ele bate, mas né? A gente vê que belicismo mesmo, que já está no nível que não tem mais esse trafar. Então, a liderança positiva que decide que... Tem um tipo de liderança, uma vez que eu li numa revista, que o nome é ruim, sabe? Que é liderança servidora. Né? Horrível, né? Mas assim, que a ideia é muito boa, eu achei, eu não sei se você já leu alguma coisa. Não, sei. Que é assim, do líder se colocar junto com todo o liderado, trabalhando junto. Só que ele é o cabeça mais pensante ali do grupo, não que os outros não tenham. Né? Ele é mais um articulador. Então, assim, ele pega o pensamento de todos, ele discute com todos, ele reflete com todos, mas ele está junto no trabalho, não é aquele que tem uma posição acima, ele trabalha junto com... Isso eu senti assim quer dizer, racionalmente para mim, fez muito sentido. Que é a gestão participativa, né? Que todos participam, os líderes, todas as pessoas... Talvez a participativa seja um nome melhor. Esse líder que você falou, servidor, ele não é um simples divisor de tarefas, né? Não, ele não divide, ele divide tarefas, mas ele não é um dividor, ele trabalha junto. Mas também as atividades são consensadas, né? Os objetivos do grupo, os planos, os projetos devem ser consensados em grupos, eu imagino, dentro dessa modalidade que você trouxe aí. Que o nome é estranho, realmente, né? Liderança servidora. Não gostei também. Foi o que mas talvez seja, que eu também não li, sabe, a liderança participativa, talvez seja a mesma coisa, né? E aí o nome é melhor. Né? Eu vou dar uma olhada. Agora, dentro da CCCI também tem a questão da síndrome da cabeça cortada, né? A pessoa, ela se exclui, aquela coisa da autoexclusão anticosmoética, né? Por falta do sentimento de pertencimento do grupo. Então, não assume responsabilidade por um lado, e, por outro lado, está sempre pensando que, a qualquer momento, ela pode ser excluída, e, às vezes, prevenindo essa exclusão imaginária, externa, acaba se auto-excluindo. Se exclui antes, com medo de ser excluída depois. Isso, exclui antes, com medo de ser excluído depois. Né? Essa coisa da sucessão do professor Valdo, ele mesmo já colocou aqui várias vezes na tertúlia, que uma que já está acontecendo, por exemplo, o tertuliário é um caso assim, e que ele vai botar para várias especialidades. O que ele está fazendo são várias pessoas que vão fazer segundo a especialidade. Ele já está preparando. Está distribuindo tarefas. São os núcleos, né, de especialistas. Muita coisa que ele fazia. Eu, quando entrei aqui, essa parte para psiquismo era quase tudo centrado no Valdo. Né? Hoje já está descentralizado. E, é lógico, agora, essa questão de liderança anticosmoética, com resquício de belicismo, automaticamente aqui vai ser excluída também. Vai ser o quê? Excluída? Ela não vai conseguir entrar no processo. Não vai ter campo, né? Não vai ter campo, né? Também eu acho, não sei. Eu também concordo. Coisa para debate aí. Não, eu concordo com você. Assim, não de imediato,
mas ela vai bater tanto com a cabeça que ela vai amenizando, né? Agora, a gente precisa ter maturidade suficiente para não deixar isso levar à desintegração. Que leve ao aprendizado, mas que continue havendo a união, né? A integração do grupo. E aí tem o paradoxo, né? Os dois aí tem a ver com o que você está falando, né? Interessante aí. Que é a dificuldade da pessoa trabalhar em grupo, em equipe. Né? Quiser falar um pouquinho desse aí, do paradoxo, dos dois paradoxos? Do paradoxo. Na página 3 é a paradoxologia. Paradoxo da evolução consciencial se desenvolver no âmbito da evolução grupal. Então, aqui é a questão mesmo disso que a gente vem falando, né, do aprendizado através da convivência. Né? Então, e também a questão da gente estar sempre se melhorando para funcionar melhor para o grupo. Então, é um paradoxo, né? A evolução consciencial individual, ela se desenvolve no âmbito da evolução grupal. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar junto, né? A nossa missão, a nossa programação existencial, ela exige que ela seja realizada com outras pessoas, né? Ela não se dá a nível individual. E não adianta, por exemplo, uma pessoa se mudar lá para o Himalaia e ficar lá sozinha, porque o que ela vai evoluir? Não, sozinha lá. A interação é que exige isso da gente, a interação é que faz a gente ver os nossos trafares, as nossas limitações, o outro espelha para a gente aquilo que a gente precisa melhorar, né? Às vezes nem é intencional, na própria relação, na própria comunicação, na interação, a gente acaba se vendo espelhado aí no outro. E aí precisa dar um jeito, tem que dar um jeito, não pode desistir, nem pode se isolar. Tudo bem, Fernanda? Perguntas aqui do Tele Tertuliano. Levando em conta que a conscienciologia é agressiva às crenças religiosas de minha família, como conviver de forma saudável e equilibrada quando questões religiosas são questionadas? Como lidar com a imaturidade de meus pais? Olha, a forma agressiva As crenças religiosas da minha família. Como? As crenças religiosas... levando em conta que a conscienciologia é agressiva às crenças religiosas de minha família, quer dizer, da família do rapaz que não... Olha, e se você se sentiu agredido, eu posso te dizer que realmente não há essa intenção. Né? A conscienciologia, ela não tem a intenção de agredir crenças religiosas, pelo contrário, o que a gente coloca é o respeito às necessidades das outras pessoas. Então, cada um sabe o que é, né? Tem pessoas que precisam da religião, que aquilo faz bem a ela e que ela vive bem dentro daquele paradigma. Quando a gente coloca questões de questionamento em relação à religião, é porque as pessoas que estão, os grupos que trabalham dentro da conscienciologia, já estão vivenciando outro paradigma, que não é o da religião. Mas o que não é bom para mim não significa que não seja bom para outra pessoa, né? E se seus pais precisam da religião, acho que você devia respeitar demais isso, porque eles já devem ter uma certa idade. E dedicar a eles muito afeto e muita compreensão nesse sentido. A gente não, a coisa de querer mudar o outro, ela não é producente. A gente precisa mudar a si mesmo, já é uma dificuldade, ainda mais querer mudar o outro. Então, o que eu te diria é que, primeiro, não existe a intenção de agredir, com certeza. A conscienciologia, enquanto ciência, ela não tem essa proposta de agressão, pelo contrário, é de reflexão. E as pessoas que são religiosas, que elas têm essa necessidade, elas precisam ser respeitadas nisso, né? Ser compreendidas e respeitadas. Não que você vai se tornar um religioso porque seu pai e sua mãe aí já é diferente. Então, aí entra a coisa da autoliderança, da autonomia. Mas a gente precisa aprender, inclusive, a conviver com as diferenças. Agora, Rosa, isolando a questão da família dele, sim, qualquer que seja a crença, para a gente não é bom mesmo. A gente sabe que o que não é bom mesmo. Sim, sim. Não é? Agora, a gente respeita a pessoa que ainda precisa daquele padrão. Sim.
Mas a gente realmente, na verdade, não é ser agressivo no sentido de fazer maldade, mas a gente firme, esclarece a nossa... É posicionado, né? É bem posicionada. Nós somos firmes, né, nessa questão de que crença, qualquer que seja a religião, para nós já não dá mais. Né? Mas eu concordo com você. Tem que respeitar a pessoa que ainda precisa, né, daquilo. Né? Que às vezes a religião para ele vai fazer melhor para ele do que a conscienciologia. Sim. Embora... esclarecer na medida do possível, mas se a pessoa não quer saber, também não fazer estupro evolutivo, né? Respeitar a condição dela. Então, pelo que eu entendi aqui, é a relação de grupalidade dele com a família. Então, aí você foi certíssima, né? Ele tem que... o professor Valdo sempre fala, e eu já tinha essa noção também, acho que você também, que assim, quem compreende mais é que deve fazer a concessão. Sim. Né? E que o professor Valdo é ainda mais radical nisso, fala que o filho sempre tem que dar razão aos pais. É verdade. Eu nem sempre acho isso, porque eu ainda falei com ele uma vez. Não, eu falei com ele assim, professor Valdo, eu estou do meio. Eu compreendo a minha mãe e tenho que compreender meus filhos. Então, assim, eu, na minha família, com meus filhos, não são meus filhos que têm que me compreender, sou eu que tenho que compreender. Eu tenho mais discernimento do que eles nessa questão. Por conta então, assim, da não é lucidez e do discernimento. Essa regra geral dos filhos tem que compreender os pais, eu não sei. No sentido do respeito, eu concordo. Sim. Mas no sentido assim, de ter mais discernimento, de abrir mão, de ser o gestor aí das concessões, eu acho que cabe a quem tem mais discernimento. No caso aqui, eu acho que a pessoa tem mais discernimento do que os pais, ele que tem que providenciar aí uma harmonia na grupalidade, né? Outra pergunta. Em tabelologia, página 4, item 13, poderia explanar coletivismo versus personalismo dentro do nosso contexto e a multidimensionalidade? Então, coletivismo e personalismo. Esse coletivismo, inclusive, pode ser multidimensional, né? As ações do voluntariado dentro da conscienciologia, ele está sempre envolvendo a multidimensionalidade. Então, a coisa da realização da tarefa tem um amparo de função, tem também as consex contra, né, que a gente precisa saber administrar. A diferença, então, do coletivismo e do personalismo é agir em relação... exclusivamente em relação ao posicionamento pessoal egóico. E o do coletivismo é desejar que aconteça o melhor para todos e agir em função disso também. Outra pergunta. Qual propósito evolutivo pode ter uma interprisão kármica por razões econômicas? Aí tem aqui, por exemplo, 2 irmãos que não podem sair de casa de seus pais e um maltrata o outro. E uma o quê? Um maltrata o outro. Um irmão maltrata o outro? O que eu entendi um irmão. Vou ler de novo. Tá. Qual propósito evolutivo pode ter uma interprisão kármica por razões econômicas? Por exemplo, 2 irmãos que não podem sair de casa de seus pais e um maltrata o outro. Tem que ver a idade, tem que ver a função de cada um aí dentro dessa família, né? Se um maltrata o outro, que não está correto, mas me veio aqui uma ideia de que, de repente, esse irmão está se sentindo explorado pelo outro. Será que um irmão trabalha e ele é o provedor da família e o outro só fica em casa cuidando do pai e da mãe? Bom, não sei, mas essa interprisão, ela pode ser trabalhada e superada, né? Primeiro, buscar um entendimento entre a família, diálogo, muita compreensão, muito afeto, né? Muita candura, concessão e as pessoas também assumirem a responsabilidade que ela tem pela própria vida, né? Tem uma questão aí, ele está falando em interprisão kármica, então ele já compreende. Sim. Aí é aquela questão que a gente estava conversando há pouco. Se ele compreende, cabe a ele o papel de trabalhar a harmonia dentro de casa. A harmonia, exatamente. Não é? Então... Exatamente. Agora, se vive numa situação de dependência financeira em relação ao irmão ou ao pai, ele também precisa
resolver essa questão. Resolver né? isso. Agora, tem uma outra questão que a gente estava discutindo, acho que hoje ou ontem, na mini tertúlia, não lembro, que é assim, ó, transformar o problema, essa questão problemática, numa situação de problema evolutivo, numa situação para enfrentamento, autoenfrentamento, de aprendizado. Sim. Entendeu? Em vez de ficar como vítima, passa a ser fazer daquela situação problema uma oportunidade evolutiva de aprendizado. Abençoa todo mundo, né? Como diz o professor todo Valdo. mundo. É difícil, não é fácil não, mas fazer o quê, né? Não, mas é necessário. Se evoluir fosse fácil, a gente já estava serenão, né? Com certeza. Não, mas exige uma ação, né, por parte da pessoa, uma vontade de querer mudar, com certeza. Não, agora que ele está ouvindo a gente, ele deve estar assim como, né? Mas com calma ele vai encontrar o meio, né? Eu aconselho você a ler o livro da TENEPS. Eu não sei da situação da pessoa, mas eu acho que ajuda. Mas olha, todos os livros do professor Valdo estão disponíveis gratuitamente para baixar no site da Editades. Então, se ele quiser ler o livro da TENEPS, o manual da TENEPS, ele pode entrar no site da Editades, não é, Arlindo? E baixar gratuitamente. Olha só que oportunidade, está vendo? Todas as obras do professor Valdo estão lá, né? Outra pergunta. Sim. Sou psicanalista e voluntária. No convívio com colegas voluntários, percebo um fechadismo no momento de experienciarem a passagem por gargalos. Procuro sempre me aproximar e ver até que ponto posso ir para esclarecer. Nem sempre é possível. Então, deixo passar o tempo e acompanho apenas observando e desejando o melhor. Nesses casos, como ser assistencial sem ser apenas energético? Olha, tem um princípio da conscienciologia que muito ajuda, que não atrapalha. Então, essa postura de você observar e doar suas energias e desejar que aconteça o melhor para todos, muitas vezes é a melhor postura mesmo. Porque, às vezes, a gente interfere e acaba trazendo mais problema do que ajudando. Se a pessoa te procurar e pedir ajuda, você faz o que for possível, né? Mas, se ela nem tem essa iniciativa, o melhor é se resguardar, se recolher, digamos, né? Mesmo ela sendo psicanalista. Mesmo ela sendo psicanalista. Ela, no papel de voluntária, não necessariamente tem que exercer a função dela de psicanalista, é isso? Claro. Se a pessoa, a não ser que a pessoa chegue e peça ajuda. Caso contrário, é intromissão, né? Corre esse risco. Então, é melhor ficar observando de longe, desejando que aconteça o melhor mesmo para o outro. A verbetógrafa. Na sua opinião, como lidar com uma consciência cacique de forte influência no grupo familiar, guiada por um guia cego? Está bom, hein? Como lidar com a consciência cacique de forte influência no grupo familiar? De forte influência no grupo karma familiar, só que guiada por guia cego. Uhum. Olha, eu acho que é abençoar. abençoa, que aconteça o melhor para todos. E cuida da sua vida, né? Vai viver a sua vida, vai trabalhar, vai estudar, vai... Dar exemplo também, dar exemplo, acho que o exemplo aqui é o melhor. Exatamente. Agora, querer disputar o poder de autoridade lá... Agora eu me lembrei aqui de uma técnica que o professor Valdo fala sempre aqui para a gente aplicar, que é assim, ligar os fatos e na hora que está acontecendo o fato, mostrar os pingos dos is. Está vendo? Você fez isso, aquilo outro, isso aqui não foi bom, então você não estava bem orientada, você não estava... Para mostrar na hora do fato, né? O feedback em cima do fato e não em cima da pessoa. Da personalidade, né? Do jeitão da pessoa, em cima do fato. Isso ele diz mesmo. até se a pessoa se transtorna, né? Que é bom até filmar e depois mostrar o filme para a própria pessoa. Que há casos, né, de quando a pessoa é de possessão, de guia cego, de assediador, ele está guia cego, mas ele está sendo bonzinho, pode ser até um assediador, né? Uhum. Então,
ele até dá essa dica, sabe? Para filmar e depois passar. Mostra para a pessoa, eu já ouvi falar mas assim, sobre tem que isso, ser em cima do fato. Não pode ser assim, passar uma semana e falar, lembra aquela vez que aconteceu aquilo? Não pode. Tem que ser, acabou de acontecer, organiza o pensamento. É a assertividade, né? E assim mesmo esperar que a pessoa também queira ouvir, também não vai forçar a pessoa a conversar. Mas, de qualquer modo, o exemplo, o autoexemplo é um remédio... com certeza. Né, universal, não sei como é que fala, aquele que serve para todos os... Panaceia. A panaceia. O autoexemplo. A outra pergunta da mesma pessoa. Como gerenciá-la transmutando em amparabilidade e contagiando o grupo karma familiar, tanto no intrafísico como no extrafísico? É referente à pergunta anterior. Então, ela disse assim, eu vou ler de novo, porque eu não sabia que estava separado, eu não sabia que era a mesma. Na situação, na opinião, ela está perguntando para você, na sua opinião, como lidar com uma consciência cacique de forte influência no grupo karma familiar, guiada por um guia cego. Aí a segunda, como gerenciá-la, ou seja, aquele cacique, né, transmutando em amparabilidade e contagiando o grupo karma familiar, tanto no intrafísico como no extrafísico. Então, ela quer atuar no cacique e no grupo familiar. Olha, eu acho que a resposta é aquela, a questão do exemplarismo. Agora, dependendo do dano que essa pessoa traz, talvez ela tenha alguma doença e precisa procurar ajuda, né? Do jeito que você colocou, está muito vago. Então, eu estou colocando em cima de suposições e de possibilidades. Quanto mais você for exemplar nas suas condutas e procurar pontuar as coisas em cima do fato, como a Rosa acabou de colocar, eu acho que essa seria a melhor condição. Outra pergunta. Poderiam falar sobre Lewis Carroll? Quem poderia ser ele nos dias de hoje ou quem poderia ser ele na segunda ressoma? Sonhei com o nome Lewis no mesmo período que conheci a Conscienciologia, e esta semana baixei um dicionário de inglês e logo ao abrir, apareceu o nome e a foto dessa personalidade. Senti um impulso de querer fazer uma pesquisa sobre ele. Então, isso mostra que tem tudo a ver com você. Se você sonhou com a pessoa no dia que conheceu a Conscienciologia e aconteceram essas sincronicidades, eu acho que realmente você devia estudar sobre essa personalidade mais a fundo e ver quais são as relações que podem estar aí entre vocês. Agora... Lewis Carroll, eu acho que é aquele que fez Alice no País da Maravilha, não é? Não sei. É porque existe um místico inglês... Olha como é que escreve, mostra para ele. Acho que é o que escreveu. Não é o que eu pensei. Eu acho que esse aí escreveu Alice no País da Maravilha. Um místico inglês com um nome parecido, ele já dessomou há bastante tempo, e ele era uma pessoa extremamente patológica. Mas não é essa pessoa aí. Não é Mas esse aqui personagem. também não é muito sadio, né? Né? Porque o Alice no País das Maravilhas tem uma série de imbricamentos ali que não são tão sadios assim. É polêmico, no mínimo polêmico. Né? Então, talvez Mas estudar vale a pena estudar, né? Claro, estudar os traços dessa personalidade e fazer um contraponto com os traços pessoais, ver se tem alguma relação, o que pode, você precisa melhorar, né? Talvez até seja uma... às vezes não tem relação com a personalidade em si, mas com algum trafora, algum trafar da personalidade que a pessoa tenha, né? Que vai despertar nele, né? Também concordo. Pode ser. O medo de ser rechaçado leva à evitação. Como o grupo pode acolher e aliviar as arestas de um líder com trafores de disciplina, mas ligados às estratégias de evitação? De evitação? Quer que eu leia de novo? O medo de ser rechaçado leva à evitação. Você comentou isso, Falei né? sobre a síndrome da cabeça cortada, né? Como o grupo pode acolher e aliviar as arestas de um líder com trafores de disciplina,
mas ligados às estratégias de evitação. Que eu entendi aqui, o líder terá forte disciplina, mas, ao mesmo tempo, ele tem o problema ele usa a estratégia da evitação. De evitar os colegas, Talvez. de evitar ouvir feedback, de evitar... Bom, olha, na verdade, o trabalho grupal é um pano de fundo. Assim, as pessoas não vão se unir para fazer um trabalho em prol do colega, mas em prol, né, até do colega também, mas em prol de outros. Então, a gente tem uma tarefa a realizar. O grupo se reúne para realizar aquela tarefa, né? E as pessoas vão se ajudando à medida que precisam alcançar aquele objetivo, aquele foco, aquela meta. O grupo ele não se reúne apenas para ajudar uns aos outros, sem que tenha uma meta, um foco maior assistencial. Senão perde a razão de ser, o sentido. Senão fica muito ali endógeno, né? E acaba caindo numa mesmice, ou até em acompliciamentos. Então, eu acho que tem que ver o foco do grupo. O grupo trabalha com foco no quê? E as pessoas elas vão se ajudando para alcançar esse foco, essa meta. Não sei. Eu acho que sim. E com relação à estratégia de evitação da própria pessoa, o que ela pode fazer? Olha, eu acredito muito na força do diálogo, né? Da conversa e até da compreensão, até para compreender melhor de onde vem essa evitação, por que ela acontece, né? Qual é o objetivo. Eu acho que é diálogo, muito diálogo. Vai fazer pergunta? Rose, aqui na página 3, você fala sobre a síndrome de Estocolmo. Você pode explicar qual que é essa síndrome? Essa síndrome é das pessoas que são sequestradas, que ficam em poder do sequestrador, e ela é sob tensão e medo, né, numa condição de tensão e medo, e depois elas são libertadas. Como elas não foram mortas por esse sequestrador, por esse agressor, elas passam a admirá-los e muitas vezes a amá-lo, porque eles foram piedosos com ela e não tiraram a vida dela. Então, é uma síndrome de ectopia afetiva, né, que a pessoa passa se apaixona pelo algoz, né, pelo agressor. Sim, ok. Aqui na Principiologia, é o princípio, na página 2, Principiologia, o princípio da convivência pacífica com o pensamento diferente. Como que você vê aqui, né, dentro da Conscienciologia, esse princípio? Como que você enxerga essa situação? Então, é a gente conseguir conviver com as diferenças, né? Isso depende muito de respeito mútuo e também a consciência. As consciências elas são muito diferentes uma das outras, né? As pessoas são singular, são únicas, a consciência é poliédrica. O professor Valdo fala muito disso. Não existe ninguém igual ao outro. Então, não tem ninguém que pense exatamente igual a outra pessoa. E faz parte do nosso aprendizado a gente conseguir conviver com essas diferenças, os pensamentos diferentes e as argumentações diferentes. Então, é o debate, é o diálogo, mas, acima de tudo, é o respeito, né, entre as pessoas. E saber que ninguém pensa igual ao outro, ninguém é igual ao outro. Não tem. Sim, mas dentro da escala evolutiva, ela tem uma grande diferença assim nesse pensamento diferente, né? E não propriamente é uma convivência pacífica, mas há algumas questões aí dentro da escala evolutiva que é uma mudança muito diferente de pensamento. Mas aí é porque uma consciência mais evoluída ela tem uma visão mais abrangente, multidimensional, né? Então, ela tem acesso a informações que, às vezes, uma pessoa, um pré-serenão vulgar, não tem. E, às vezes, é difícil para essa pessoa que não tem essa visão mais abrangente compreender a colocação do outro.
Mas, se ela reconhece que o outro tem uma escala evolutiva mais avançada, uma compreensão melhor, ela pode, pelo menos, ponderar sobre aquilo que está sendo colocado. Né? A gente não está dizendo que é para aceitar tudo. Sim. Pelo contrário, a gente precisa sempre estar questionando, né? Debatendo, se perguntando. Mas é mais difícil quando alguém está muito acima, né? Muito mais avançado. Essa visão de conjunto, de uma consciência mais evoluída, ela às vezes traz procedimentos e sequências, né, de argumentações que são muito além daquilo que a pessoa tem a compreensão. Mas aí a gente guarda a informação, questiona, pensa sobre aquilo, reflete, e até que um dia a ficha cai, né? Sim. Se a pessoa tiver mesmo razão, um dia a gente acaba compreendendo. Para perceber, né? Na tabela 1, na página 4, dando um continuismo ali o que o Fernando falou, no 20, divisão de responsabilidade e heroísmo centralizador. Muitas vezes as pessoas confundem um pouco essa questão de heroísmo centralizador, porque a pessoa em questão até quer dividir responsabilidade, mas ninguém quer estar junto, né? Encarar o processo. Né? É uma questão, realmente, é um problema. Com certeza é um problema. Então, é um problema para os dois lados, para aquela pessoa que centraliza e para aquelas que se omitem, né? Sim. Essa questão do heroísmo até foi uma questão trazida por uma pessoa há pouco tempo atrás, assim, de uma função que ela exercia sozinha, e que até certo ponto fazia questão de exercer sozinha, porque ela queria mostrar que ela dava conta. Olha, pode contar comigo, eu faço, eu dou conta. E tinha essa coisa assim, né, dou sangue, vou e faço. Mas depois ela mesma percebeu que caiu, né, que ela se sentiu frustrada, né, depois de um certo tempo, ela estava frustrada com o trabalho que ela realizava. E começou a se questionar e refletir sobre isso, ver a importância de ter outras pessoas participando junto, e a conclusão assim que ela chegou é que de fato ela tinha essa postura de querer ser herói, né, de mostrar que pode, de que faz. Né? Então, mas assim, o importante é a gente fazer autocrítica e depois se consertar, né? Porque errar todo mundo erra. Agora é preciso... Pelo menos por enquanto. Eu vejo assim, tem vários processos assim de coordenação de IPCs, né? Que são 2 coordenadores e às vezes um deles sai e o outro fica tomando conta. Sozinho, né? Fica tomando conta, e a gente até percebe que está sendo demais para a pessoa, mas ninguém, né, se habilita, né? Se habilita, e às vezes também demoram para perceber essa situação que está acontecendo. Pois aí será que talvez não seja a questão de reunir o grupo, redefinir objetivos e metas? Talvez a meta já não esteja mais sendo compartilhada, né? As pessoas já não estejam dando a mesma importância. Ou reunir o grupo para reavivar aquela motivação também pode ser importante. Só que não fica só dentro do grupo ali do IPC, né? Tem a coordenação do IPC como um todo, né? Eu estou apenas falando do IPC porque é o que eu conheço, né? Entende? Porque às vezes demora para essa situação acontecer e a pessoa lá fica meio que se explodindo para o meio do caminho, né? Mas aí ela faz o que ela puder, né? Se respeitando dentro das suas necessidades também, né? Sim. Tá ok, obrigado. Rose, na sua tabela ainda, o último item, zelo e ciúme. Você pode destrinchar isso para a gente? Porque realmente, quando eu olhei zelo e ciúme, a coisa se confunde muito. Né? Você podia destrinchar? Uma coisa é a gente zelar por algum trabalho, por exemplo, ou por uma outra pessoa. A gente zela, né, por aquele grupo. A outra é ter ciúmes, né? Então, quando você começa, às vezes em grupo a gente percebe, fulano é amigo de ciclano. Mas aí o ciclano arruma um outro amigo e fulano fica enciumado, né? Porque afinal, não, mas não era meu amigo, como é que agora está amigo do outro?
Então, às vezes, isso ainda acontece nas relações entre as pessoas dentro de um grupo. Agora, o zelo, não, ele faz parte de um cuidado, de uma atenção. E ele é cosmoético na medida que a gente quer que aconteça o melhor para o outro, né? Que a intenção ela esteja qualificada. Então, tem uma técnica, que é a técnica da qualificação da intenção, que é aplicar 3 perguntas básicas, né? Por quê, para quê e para quem? Então, para qualificar a intenção, para saber de fato qual é a intenção de um determinado ato, um pensamento ou de uma ação, é se fazer essas 3 perguntas e ir aprofundando cada vez mais nesse questionamento até chegar à real intenção do fato ali. Né? Quando eu te perguntei, é porque eu me lembrei muito da ação materna. Eu sou mãe, né? Então eu tenho... Tem o zelo. Não, tem o... Como é que você fala? O direito de falar, né? A força presencial, não. Enfim. Então, assim, ó, às vezes a pessoa cria uma aura de zelo com a outra, não pelo zelo em si, não pela necessidade do trabalho, de cuidado com o outro, e sim para manter aquele outro no teu encalço, sabe? Mas aí já é uma submissão, então, por isso né? que eu acho que o zelo com ciúme, eu acho que está bem, foi muito bom, eu gostei de ver. É o fio da navalha, né? É o fio da navalha aí, então... O diferencial do nível de egoísmo, que o zelo eu vejo como um cuidado sem egoísmo. E o ciúme é puro egoísmo. Eu acho que essa técnica que você falou, então, é que funciona, né? Pode ajudar bastante. Repete essa técnica. A técnica da qualificação da intenção. Basicamente 3 perguntas. Por quê, para quê e para quem? Então, esse zelo é ciúme, né? Por que tal fato? Por que esse cuidado excessivo com os filhos? Eu lembrei a autoridade moral que eu queria lembrar e não conseguia lembrar, entendeu? Eu tenho autoridade para falar porque eu sou mãe, é por isso. Ah, tá. Né? Mas muitas mães são super protetoras, né? Então excede e super egoístas, como ele me lembrou aqui. Então excede esse cuidado, esse zelo e acaba sufocando, tolhindo mesmo a manifestação do filho, da criança. Isso pode gerar interprisão. Né? Eu falei de mãe, mas isso pode acontecer com amigos também. Né? Com dupla evolutiva, com todo tipo de relação. De relação, amigos, pois é. Então, é ficar atento a isso. Até que ponto é o eu que está mandando, é o querer para si, ou é o cuidado com o outro? Página Fatologia, 3ª linha de baixo para cima, você fala em anti-estigma grupal. Eu queria entender, no contexto do seu verbete, quer dizer, um exemplo seria da grupalidade cosmoética CCCI, se ainda ocorrem esses estigmas grupais ou se você está se referindo ao saneamento daqueles estigmas do passado. E se existem, o que seria um exemplo desse estigma grupal e como seria feito essa anti-estigmatização? Não, hoje na CCCI não, eu acho que é mais uma coisa do passado mesmo, né? Os grupos, né, do passado, os grupos religiosos, grupos da monarquia, os revolucionários. Então, tem vários grupos com um padrão muito característico, né? Se hoje em dia justamente não cair dentro desse padrão, mas eu não vejo assim nenhum grupo específico com características assim tão fortes, chegam a ser estigmatizantes, não. Atualmente, né? O anti-estigma seria, como que você vê isso? Seria no decorrer do trabalho, esse trabalho assistencial que a gente faz, isso seria a forma de desestigmatizar? Com certeza, né? Que é uma mudança radical de uma forma de comportamento grupal anterior para um novo modelo de comportamento, de ação, mais avançado, né? Dentro de um novo paradigma. Isso, com certeza, pode levar ao anti-estigma. Tá. E depois, na trinomiologia, na página 3, 2ª linha, o trinômio prestígio pessoal, poder temporal, influência social.
Trinomiologia. Tá logo lá em cima. Só? Trinômio, prestígio pessoal, poder temporal, influência social. Isso aqui é um trinômio muito intrafisicalizado, né? A pessoa que está muito preocupada com prestígio social, esse poder aqui nessa vida, né? Que ele quer exercer uma liderança, ele quer ter glória, mas sempre dentro de uma visão monodimensional ou apenas intrafisicalizada. Não tem um valor mais evolutivo aí dentro desse trinômio. Falta isso. Rose, aproveitando aí em trinomiologia, na segunda linha o trinômio intercompreensão, intercooperação, interassistência. Acho que ele é bem assim, assertivo em relação ao tema do seu verbete, né? Que é a base aí, porque sem a interassistência não acontece nada disso. A intercooperação, intercompreensão. A intercompreensão para não haver desagregamento, né? Desagregação do grupo. Intercooperação porque o trabalho é de equipe. Então, é um funcionando em sinergia com o outro. E a interassistência, que é o foco, que é o objetivo maior daquele grupo, a razão de existir. Aqui nos chama a reflexão de que quem tem dificuldade de lidar com o grupo, não consegue se entrosar, muito individualista, quer dizer, além, é o egoísmo e não tem a interassistência, né? Muito para si, né? Voltado muito para si. Ele demanda, na verdade, o egoísta, o egocêntrico, ele demanda assistência para si, né? Ele está mais pedindo para si do que conseguindo colaborar com os outros. Ele é mais concener do que... mais carente de energia, de atenção, enfim. E leva eu vejo assim, em grupos, né, muitas pessoas que têm esse perfil, é um desaglutinador, né? Leva mais polêmica, leva mais problema para o grupo do que solução, né? Mais ele interage, coopera, ele traz mais dificuldade, o grupo tem que assisti-lo, né? Do que ele, de fato, vai cooperar, como está aqui, né? Pois é, porque falta foco, né? Qual é o objetivo? O objetivo é o trabalho a ser realizado ou é a disputa ali de quem tem razão, de quem fala melhor? Às vezes a pessoa faz isso só para se exibir, né? E atrapalha, faz o papel de assediador. É o contrário. Tudo bem? Em holotecologia, página 3, poderia explanar desde a gregarioteca até a apriorismoteca. Apriorismoteca. A gregarioteca? É na página 3, na holotecologia, já achou? Gregário é de união, né? Na verdade, ela pediu toda, né? Porque de gregarioteca é a primeira e a priorismoteca é a última, então ela pediu todos os itens da... Gregário vem de gregarismo, de junção, de aproximação, de viver em comunidade, né? Convívio, idem. A teca, porque é a literatura, as obras específicas daquele tema. Então, gregarioteca seriam os livros ou as publicações que tratam desse tema, assim como a convivioteca e os outros. Então, o tema, a especialidade desse verbete é conviviologia. E gregariologia, digamos assim, seria um tema afim, uma especialidade afim. A cosmoética também, né, que é a convivência harmoniosa, saudável, enfim, equilibrada, homeostática. A consciencioteca seriam as obras relacionadas, todas as publicações relacionadas à consciência, de um modo geral. Aí a gente poderia colocar todas as publicações da conscienciologia e publicações fora da conscienciologia que têm por objetivo estudar a consciência, a psicologia, enfim. Consciencioterapêuticoteca. Consciencioterapia é uma especialidade da conscienciologia que trata, que estuda o tratamento e a remissão das parapatologias, né, a partir de uma heteroajuda, mas com o objetivo da autocura. A prioteca, que vem de prioridade, né, do que é mais importante, o que é mais prioritário naquele momento, o que a gente tem que estar focando.
para tirar melhor proveito dessa vida intrafísica, dessa dimensão, das condições que a gente tem hoje aqui de convivência grupal, de estar realizando um trabalho avançado. E a priorismose, que é a priorismoteca, que é uma doença, aí já é o segundo maior problema, né, que a pessoa pode ter, que é o preconceito. A priorismose já é uma concepção, uma opinião formada sem uma avaliação mais profunda, uma reflexão mais profunda sobre aquele tema. Então, dentro do convívio em grupo, às vezes a gente tem apriorismos com relação a grupos, pessoas, ações, projetos, né? E isso precisa ser estudado, trabalhado para ser eliminado, na verdade. Tem uma pergunta aqui que é mais genérica. Aí eu vou responder um pouco e depois eu queria que você também falasse, tá? Então, essa relação que a conscienciologia possui com as religiões, destruição, conservação, em especial as cristãs, é inerente à lógica da evolução? Então, você quer responder primeiro? Pode responder, depois eu falo. Vai lá. É porque eu me lembrei do nosso... aquela frase, não acredite em nada, né? Então, a crença, ela... Princípio da descrença. Isso, o princípio da descrença. Não acredite em nada, tem as suas experiências pessoais. Então, a conscienciologia, a máxima, a nossa da conscienciologia, é o princípio da descrença. Por isso que a religião ela não combina, né? Que a gente tem que se submeter sem questionamento, a dogmas, princípios, e a religião ela pede isso, né? O acriticismo. Então, quando ele fala a relação da conscienciologia com as religiões, eu acho que é uma relação de antipodia, não é uma relação de complementaridade, porque, como você falou, Rose, o que rege a conscienciologia são os princípios, né, da cosmoética e o princípio da descrença. E da religião é o contrário, é a crença, né, é a fé e a crença. Na conscienciologia, no entanto, tem uma técnica que a gente fala, que é a cosmoética destrutiva, né, e a reconstrução, que não tem nada a ver com a questão da destruição e conservação, que as religiões, como ele mesmo coloca aqui, vêm trazendo há séculos, né? Desde que o homem é homem. E ele pergunta se é inerente à lógica da evolução. E aí eu vou dar uma opinião, até a gente já ouviu alguma coisa, o professor Walter falando também, mas eu posso não estar sendo, como dizer, fidedigna, né? As coisas que ele anda falando aí. Eu vou falar mais por mim. É que no início, né, nos primórdios, né, primeiro que a gente veio de árvore, de animal, né, é o instinto da sobrevivência. Então, o instinto de luta e de conservação vem daí. Depois, a gente, quando foi virando homem, né, tornando homem, o que a gente vê na história? Que o homem era, na verdade, submisso à natureza. Então, ele via um trovão, não sabia o que fazer. Ele via as grandes catástrofes, né, da natureza, eles não sabia o que fazer. Ele era comandado pela natureza. Então, era aquela visão de que o poder estava fora dele, né? Então, veio a ideia de religião. Mais tarde, né, até quando eu estava lendo o livro A Casa de Sabedoria dos Árabes, né, eu não sabia, mas naquele período foi que os árabes começaram a trocar essa visão, achando que o homem poderia interferir na natureza. E aí eles levaram essa ideia para a Europa. Foi a partir dessa ideia que movimentou toda a Europa que veio o iluminismo, que veio aquelas grandes reformas na Europa. Então, isso é a ideia de que veio a partir do Oriente, essa ideia da inversão aí. E é contraditório até, né, paradoxal, porque eles são os mais religiosos, né? É meio contraditório, mas enfim, a partir dessa inversão, né, de que o homem pode controlar a natureza até certo ponto, aí já começa a consciência a se manifestar no homem,
tá certo? Então, a consciencialização do homem veio a partir dessa mudança. E nessa, para mim, as religiões do início até agora, essa questão de destruição e conservação, então é um misto aí do poder fora do homem, né? Do divino, e também do instinto de preservação, da luta, da deturpação, né? Que a racionalidade nem está sendo construída ainda, né? Até porque o cérebro humano ele está se construindo, né? Agora que o córtex está começando a influenciar, né? Na amígdala, né? Então, primeiro a emoção, assim, né? Do bicho, fala mais alto, agora é que a gente está começando a aprender a usar o córtex, né? A reflexão. Então, para mim, por isso que tem essa relação aí das religiões com a destruição, com a conservação. É coisa de bicho. Né? Por isso a Conscienciologia se posiciona contra as religiões. Não é contra o religioso, contra a religião. Porque a religião é uma questão ainda de manter o homem na condição de animal ainda, de bicho. Né? Então, a Conscienciologia trabalha com conhecimento, né? E a religião trabalha com a fé. Então, é uma troca, não é mais com a fé e sim com o conhecimento. Tem mais alguma pergunta? Tem uma questão aqui na pensenologia, a última, o exercício da autopensenidade democrática. Você tem alguma técnica, dá alguma dica para a gente desenvolver essa autopensenidade democrática? Então, mais uma vez, a gente precisa trabalhar as questões do ego, né, do ciúme, aí entra todas aquelas questões. Que é deixar de pedir para si unicamente, saber aproveitar os talentos, né? Tem alguma parte aqui também eu falo que é um desperdício de talentos quando a gente não leva em consideração as ideias das outras pessoas ou a contribuição que ela pode dar para um determinado projeto, né? Ou algum plano. Então, esse exercício da pensenidade democrática é a coisa de abrir mão de sempre ter razão, por exemplo, né? De querer sempre ter razão, de compreender que as outras pessoas também têm atributos e potencialidades e trafores que podem contribuir com o trabalho e com o desenvolvimento do grupo. É um exercício. Essa tabela aqui serve de um checklist, né? Para você ir de ponto a ponto. É verdade. Para analisando em que situação você está, para poder desenvolver essa pensenidade democrática. Né? Mais aberta, né? Mais aberta e mais participativa, integrativa e menos colateral, digamos assim. Quando você fez essa tabela, você identificou assim algum item assim que seria o primordial, assim ou não? O primordial? Acho difícil, né? Não sei, assim, é uma coisa que está muito, afetividade madura, né? Passa também por aí a convivência, a harmonia na convivência. O altruísmo, o egoísmo. Altruísmo, solidariedade. Oi? Eu acho que é como o primeiro. Primeiro mesmo, abertismo consciencial. Sim. Esse é o primeiro passo, né, Pilar? Pois é. Primeira Sim. disposição para que todo o resto possa vir a acontecer. Verdade. Se o primeiro não se fizer, os outros não. Os outros não vai ser abnegado, não vai ter acolhimento, não vai ter afetividade, nem altruísmo. Rosa? Sim. Ainda temos de perguntar ainda? Eu queria perguntar para a Rose, dentro desse contexto, o estudo que ela fez aí, se a gente, em termos de CCCI, a gente tem muitas oportunidades de mudança
né? Não que seja cosmoética ou anticosmoética, mas assim, você considerou na sua pesquisa a questão da melhor hora, da oportunidade de você mudar, o melhor momento, ou o momento de não mudar, enfim? A melhor hora de mudar é aqui, agora, já. Percebeu que precisa mudar alguma coisa, regaça as mangas e... Não, mas eu estou me referindo a grupo. Eu estou num grupo, tá? Porque a gente tem muita oportunidade de atuação. Então, eu estou num grupo e aí sempre aparece oportunidade, né? Qual é a hora de mudar? Mudar de grupo, que você diz? Exato. Mudar de grupo. Pensei que era mudar algum traço pessoal, né? Olha, ver qual é a especialidade, né? Eu acho que o que mais define a participação num grupo ou no outro é a especialidade, aquele veio da PROEX de cada um, né? E estar muito atento a isso. Eu sou voluntária da OIC, sou consciência terapeuta, estou lá já há 9 anos. E agora me caiu a ficha de que eu devia expandir um pouco mais. Comecei a voluntariar na IC, na Futura IC de Verbetografia. Agora eu sou nos 2. Mas durante muitos anos eu fiquei só lá e eu tenho certeza assim, íntima que consciência terapia é o veio da minha PROEX. Assim, eu tenho tudo a ver com isso, sabe? Então, não abrir mão do grupo completamente impossível, mas também é possível incluir outras atividades que são complementares até, né, e tão importantes quanto. Não sei se... Tem uma coisa que eu lembrei agora também, que o professor Valdo sempre fala, que é você analisar se você vai deixar algum buraco, algum vazio onde você está. Você vai deixar, que você não pode deixar nenhum buraco, nenhuma falta, nenhuma ausência, né? Então, se você ainda tem alguma coisa para fazer, você não deve sair. Não deve sair antes de estar tudo acertado, né? Bem ele fala redondinho. Tem que ter alguém falando. Eu queria falar uma coisinha também, um pouco pessoal, diferente, um pouquinho diferente, né? Que é da motivação também para fazer esse verbete. Ele passa por um equívoco juvenil, digamos assim, que quando eu era bem adolescente, eu participei da campanha de filiação do PT, né? Então eu tenho uma interpretação grupocármica. Que eu precisava fazer uma retratação nesse sentido, né? Eu acho que o verbete também passa por aí, que é um novo posicionamento em relação a grupos, né? E cosmoética, enfim. Esse meu passado... Eu acho que isso é mal das roses, né? Pelo que eu vejo, PT é mal das roses. Apesar que eu não era líder atuante, nem nada assim muito... como é que vai ser? Essas lideranças de esquerda, eu nunca fui assim, não, mas cheguei a participar das campanhas, então tinha meu rabinho preso aí com esse negócio. Como meu nome é Rosa, eu não fui pro PT, fui pro PDT, que eu acho que é pior um pouquinho, mas... Tudo bem, né? Está tudo em casa. E outra característica também de grupo, menina, eu estou sempre envolvida com um grupo de muitas mulheres, né? Minha profissão, eu sou nutricionista. A minha turma de faculdade eram 32, se formaram 32 alunos, só 2 eram homens. Depois eu passei a ser professora, né, de nutrição, só tem mulher, né? Eu coordenei o primeiro curso de formação de consciência terapêutica que eu coordenei na OIC, só tinha mulheres. O primeiro e o único até agora, vou coordenar o segundo esse ano. Mas só tinha mulheres. Aí eu entrei numa nova IC, me disseram assim, aqui só tem um homem e 16 mulheres. Eu falei, não, esse karma me persegue, né? Pois é. Eu não sei por que disso, mas que é interessante. Aproveitar mais uma questão aqui na fatologia, na página 2, segunda linha. Você falou em vários momentos sobre a candura, sobre a gentileza nas interrelações, mas podia expandir mais a maxilisura enquanto balizador das interrelações? Essa ideia aí eu tirei do verbete do professor Valdo, né, que é o verbete lisura. Quando ele se refere a grupo, ele usa o termo max. Então, max lisura seriam
os códigos de conduta cosmoética, né, balizando as inter-relações, as pessoas dentro de um grupo. Que era mais para o lado da gentileza. Não tem nada a ver com isso, não. É mais nos códigos pessoais de cosmoética e códigos grupais, é isso? Isso, mas tá a gentileza se inclui nisso daí, sim, né? Está dentro também, mas, digamos, não é o principal. Não é o único aspecto, né? É que a lisura é honestidade mais, né? A lisura é aquilo de ser correto, né? De agir. Correto. Então, fidedignidade. Também a fidelidade, tudo isso aí. Então, esse Max aqui não é a maior, é a grupal. Do grupo, Ele usou esse termo. Tem lá na exeplologia, Max lisura. Que é um aspecto bem interessante, isso, né? Em se tratando de grupo, essa lisura, essa correção nas posturas, eu acho fundamental. É fundamental, né? Não adianta você ter um código pessoal de cosmoética ou um código grupal de cosmoética se você não tiver uma lisura grupal, né? Exatamente. Quer falar mais alguma coisa? Tem 1 minuto. Não, só agradecer a todos. Espero que o verbete tenha contribuído, né, com o aprofundamento da reflexão em cima da grupalidade. Agradeço muito a atenção de todos. Nós é que agradecemos aí a participação sua. Esperamos aí mais, quantos? 100, 200 verbetes. Né? Agora, então, que você está na nossa equipe aí de revisão de verbetes, né? na pré-IC da verbetografia, aí você pode fazer... Vamos passar, então, para 300 verbetes. Né? Agradecemos a presença aí de todos vocês. Né? Contamos com vocês aí mais vezes, fazendo perguntas. E passamos, então, para o nosso comercial. Boa tarde a todos. As pontuações da tertúlia de hoje foram 29 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 11 perguntas online. Hoje teremos 4 recados. Mara, 40 manobras. Tiago, debate CAEC Criança Estressada. Elisa Maia, História do Parapsiquismo. Guilherme Montenegro, primeira semana da Paradireitologia. Mas antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Então, nós vamos aqui novamente convidar a todos que estão nos assistindo aí para se tornar um associado do programa Amigo da Enciclopédia, o que dá sustentação financeira para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia e manter toda essa estrutura que nós temos aqui e a transmissão diária das tertúlias. E como é que você pode contribuir? Você pode fazer doações, pode se tornar como uma empresa associada, patrocinadora, você divulga a sua marca no site da tertúlia, né, diariamente, aqui também no hall do tertuliário, ou como pessoa física, comprando uma cota anual, você paga até 12 parcelas. Então, essas 3 formas são a maneira de você fazer a sua contribuição financeira para manter todo esse projeto. Então, é muito fácil, no site www.enciclopediaconscienciologia.org, ou na recepção do CAEC pessoalmente, ou pelo telefone 45-3525-2652. Todos os dias, inclusive sábado e domingo, até às 18h30, basta ligar em 2, 3 minutos com o cartão de crédito, você faz sua adesão ao programa Amigos, e além de estar participando e apoiando o projeto, você tem uma série de benefícios, como ter um download gratuito da Enciclopédia da Conscienciologia, acessar o Holocérebro, fazer suas pesquisas em obras da Conscienciologia e outros benefícios mais. Muito obrigado. Boa tarde. A CIP, em parceria com o IPC de Salvador, convida todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas com o professor Epicom Mário Oliveira. O curso será nos dias 2, 3 e 4 de agosto, em Salvador, no Hotel Golden Tulip, Rio Vermelho. É um curso prático, sem pré-requisito, onde o aluno vivencia as 40 manobras energéticas, entre elas o arco voltaico, a assim, a desassim, vampirização, defesa energética, entre outras. O curso faz com que o aluno, ao final dos 3 dias de trabalho intenso com as bioenergias, se sinta capaz de levar aquilo que aprendeu para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Lembrando que o autodomínio das bioenergias só depende da vontade e do esforço pessoal.
Informações pelo telefone 71 3450 0628. E o e-mail de Salvador é salvador@iipc.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar a todos os moradores aqui de Foz do Iguaçu a participar hoje do debate aqui do CAEC. A Evolucim vai estar trazendo o tema sobre a criança, o estresse na criança, a criança estressada. E alguns tópicos, né, são a questão da identificação do estresse na criança, como facilitar e predispor aí a profilaxia, né, do bem-estar frente à questão dos estímulos, né, estressores aí para a criança. Então, convidamos a todos. O horário, então, é às 3 horas aqui no CAEC. Maiores informações sobre Evolucim podem acessar o site www.evolucim.com.br ou Facebook. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para o curso História do Parapsiquismo, que vai ocorrer agora dia 23, 24 e 25, essa terça, quarta e quinta-feira, o CAEC em parceria com a CIP. O curso será ministrado pelos professores João Ricardo Schneider e Jarbas Paranhos. São duas partes, o curso é dividido em duas partes, a parte teórica e a parte prática. A teórica serão conduzidos debates com relação aos principais povos e parapsíquicos que contribuíram para o desenvolvimento do pensamento parapsíquico. Alguns tópicos sobre o curso: parapsiquismo em antiguidade, período medieval, período moderno e contemporâneo. E as vivências sobre o curso, debate final. Maiores informações pelo telefone 45 35 25 26 52 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde. Meu convite vai para todos os interessados no estudo da paradireitologia. Dos dias 8 a 14 de agosto, acontecerá a primeira semana da paradireitologia aqui em Foz do Iguaçu, no Auditório CAEC. O evento abordará temáticas relacionadas ao paradireito, tais como conviviologia, recinologia, direitologia, Estado Mundial, dentre outras. Além das conferências, teremos também o curso complementar e a inauguração do laboratório da paradireitologia. Inscrições e informações pela recepção do CAEC. Telefone 45 3525 2652. Aguardamos a todos. Bom, o verbete de amanhã será grafocomunicologia, comunicação científica, desculpa, grafocomunicação científica, especialidade comunicologia, verbetógrafa, professora Julieta Mendonça. Obrigado, boa tarde a todos e até amanhã.